Fala galera, boa noite para quem estiver assistindo o vídeo agora, ou boa tarde para quem estiver vendo amanhã, tá legal? Não conseguimos ter presencialmente nossa última aula, só que essa última aula eu tenho muito carinho por ela e eu acho ela muito importante para simplesmente não acontecer. Então eu tô aqui gravando esse vídeo agora, ó, nesse momento, 10 da noite. Tô gravando esse vídeo aqui, cheguei em casa agora há pouco e vou gravar esse vídeo, vou fazer aqui para vocês o que eu faria presencialmente e tem a vantagem que vocês vão conseguir voltar a ver de novo, escutar o que eu vou falar. Só que o mais importante, eu quero que vocês vão para a prova levando no coração essas dicas que eu tenho para dar para vocês, tá legal? Bom, o que eu ia fazer pessoalmente com vocês e estou fazendo por vídeo? Essa última aula que eu tinha organizado é uma aula que eu falo sobre dicas pro Enem. Então, quem tiver com medo de assistir vídeo e assistir aula porque está muito em cima do Enem, tem medo de se confundir, tem medo de nervosismo, eu não vou ensinar nenhuma ferramenta matemática, eu não vou ensinar nenhuma fórmula, são dicas. Então, pode assistir sem medo na véspera, e vai pro Enem com elas no coração, tá legal? São dicas pensadas para matemática. Dá para usar em outra parte da prova? Algumas sim, só que em essência eu pensei para matemática isso daqui, tá legal? E montei aqui um slide onde eu tenho 5 dicas essenciais e 10 exercícios para ilustrar essas dicas, tudo bem? Então, vamos aqui trabalhar. Ó, 5 dicas de ouro ilustradas com 10 questões. Mas lembrando, as questões aqui, elas são ilustrativas, tá? Elas não são o foco. Então eu vou iniciar pela primeira dica. Para quem pegou a minha folhinha na aula de hoje e já leu as questões, até sabe quais são as questões. Só não sabe quais são as dicas. Ó, primeira dica extremamente importante. Observe as alternativas. Por que eu estou falando isso? Tem muito aluno que tem como costume fazer o quê? Ler o comando, ler o enunciado, ler a questão, tentar resolver e quando chegar no final e encontrar uma resposta, ele procura nas alternativas a resposta dele, para ver se está lá ou não está. A pessoa só olha a alternativa quando termina a conta. Galera, às vezes as alternativas têm informações valiosas e é muito importante você olhar as alternativas como também informação para a prova. Quer ver? Olha aqui, exemplo, essa primeira questão. Para quem for querer tentar fazer, pausa o vídeo e tenta fazer, tá? Porque eu vou só resolver de uma vez só. Questão número 1. Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalham na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica, nos andares 1, 3, 5, 7 e assim de 2 em 2. Pedro na parte elétrica, nos andares 1, 4, 7 e 10 e assim de 3 em 3. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, teve obra de hidráulica e elétrica, com João e com Paulo. Qual o número de andar do edifício? Dá para fazer por PA, porque essa conta ela tem uma sequência que parece uma PA, mas também dá para fazer na mão, porque eu tenho o quê? 20 andares que eles trabalham juntos, né? Dá para fazer na mão. Então eu vou fazer na mão aqui rapidinho, só que não é o foco da dica, tá? Olha só, eles se encontram no andar 1 e depois eles se encontram no andar 7, tá? Então eles vão acabar se encontrando de 6 em 6 degraus, andares, de 6 em 6 andares, porque um trabalha de 2 em 2 e o outro trabalha de 3 em 3, então o múltiplo comum de 2 e 3 é 6. Então eles vão trabalhar juntos de 6 em 6 andares. Como a questão fala que eles se encontram em exatamente 20 andares, eu posso fazer a conta na mão. Como assim na mão? Escrever todos os andares que eles se encontram. 1. Aí 6 depois, 7. 6 andares depois, 13. 6 andares depois, 19. 6 andares depois, 25. 6 andares depois, 31. 6 andares depois, 37. 43. 49. 55. 61. 67. 73.
79, 85, 91. Já fiz 16 andares aqui. Agora o andar 17. O andar 18. O andar 19. E finalmente o andar 20. Então o último andar que eles se encontram é esse daqui. Fiz na mão. Certo? Qual é a minha dica? Olhem as alternativas, porque às vezes você não precisa fazer essas contas inteiras. Se você perceber, o João, ele sempre trabalha nos andares 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. O que os andares do João têm em comum? Os andares do João são números ímpares. O João trabalha em andares ímpares. Então, todos os andares que o João encontrou Pedro, por obrigação, são andares ímpares. Pode olhar aí do lado, na minha listinha. Todo mundo é ímpar. Agora eu quero que vocês olhem para as alternativas. Podem olhar. O único ímpar é esse daqui. Não tem mais nenhum andar ímpar. Então, um aluno que percebe isso, ele resolve a questão sem nem fazer conta. Dá para fazer conta? Dá. Mas dá para resolver sem. Porque nas alternativas existem informações importantes, tá? Então, olhem as alternativas sempre. Não esperem fazer as contas para depois olharem as alternativas, tá? Vamos para o número 2 aqui, próxima. A número 2 também quer ilustrar as alternativas, tá? Então, olha só, questão 2. Há um novo impulso para produzir combustível a partir de gordura animal. Aí tem a historinha falando tudo bonitinho e a questão fala: a expectativa da fábrica é transformar 14 milhões de quilogramas de banha em 112 milhões de litros de biodiesel. Certo? Então a questão ela fala isso. Olha, banha, biodiesel. A questão fala que com 14 milhões de quilogramas de banha eu consigo fazer 112 milhões de litros de diesel. A questão fala isso. Agora vem a pergunta, o comando da questão. E se eu quiser produzir 48 milhões de litros de biodiesel, quanto de banha eu tenho que ter? Tá? Então eu quero produzir 48 milhões de litros de biodiesel. Quanto de banha eu tenho que ter? Por que é importante olhar as alternativas? Eu quero que vocês pensem o seguinte: quando eu tinha 14 de banha, eu conseguia fazer 112 de biodiesel. A questão está pedindo 48 de biodiesel. Cara, 48 é menos do que 112. Então, ele está pedindo um valor menor do que 112. Então, pela lógica, eu preciso de um valor menor do que 14 quilos de banha, quilogramas de banha. Então, eu vou precisar menos do que 14. Agora eu quero que vocês olhem as alternativas. O único valor abaixo de 14 é isso daqui. Professor, e se eu precisasse fazer a conta? Regra de 3. Multiplica cruzado e você chega na resposta. Mas aqui o foco não é esse, não é resolver. É mostrar as dicas. Eu não preciso fazer a conta. A única alternativa que cabe é a letra A. Porque é o único valor que está abaixo de 14 de banha. Entende qual é a ideia? Então, olha, isso acontece muito em prova. Olhem sempre as alternativas. Às vezes você não precisa fazer a conta. Porque o Enem, ele elabora questões assim porque ele não quer que o aluno faça a conta. Ele quer que estime a resposta. Só com uma estimativa eu chego na resposta, que é o 6. E acabou, tá? Então foram duas questões para ilustrar a dica número 1. Agora, vamos para a dica número 2. Se puder fazer na mão, faça. Vocês viram o número 1 que eu fiz na mão os andares do Pedro e do João? Eu falei que era uma conta de PA. Eu podia fazer por PA. Mas sempre que você puder fazer na mão, faça na mão. Sabe por quê? Tem gente que não percebe, mas o cérebro ele não tem poder ilimitado. Ele não é incansável. Cansaço mental te esgota. Se você ficar muito cansado, você não consegue pensar no mesmo ritmo que você pensa antes. A prova é longa, você não vai conseguir pensar no mesmo nível a prova inteira, tá? Certeza. Então o que a gente tem que fazer? Otimizar o nosso cérebro. Não cansar ele de forma desnecessária, tá? Então, se você pegar uma questão que dá para fazer na mão,
não pensa na fórmula, nem tenta fazer com fórmula, porque você vai ter que pensar na fórmula, pensar em como montar, pegar os valores da questão, desenvolver a fórmula. Mesmo que ela seja fácil, você vai se cansar fazendo isso. Se você puder fazer na mão, resolver um problema e você não vai se cansar tanto, porque fazendo na mão você quase não pensa muito no problema. E para isso eu trouxe mais questões para ilustrar. Olha aqui, questão 3. Eu vou fazer a leitura de maneira correta aqui, tá? Como é que eu apago isso? Tem um borracha aqui. Tem. Hein? Eu tava sem querer. Que isso, meu irmão? Não, eu quero uma caneta. Pronto, foi mal. Eu vou fazer a leitura da maneira que eu quero que vocês façam a leitura na prova. Eu vou iniciar pelo comando da questão. O que é o comando da questão? É aquilo que te pede o que é para ser feito. O comando da questão ele fica no finalzinho, perto das alternativas. Então o comando é aqui, olha. É essa parte até essa daqui. O comando fala: a partir dos ajustes, quanto tempo a mais será necessário realizar as atividades? Não sei o que é para fazer. Eu preciso ler o texto. Mas com isso eu já sei que eu tenho que fazer ajuste e eu quero contar o que eu gasto a mais. Então vamos lá, número 3, lá em cima. Você pode adaptar as atividades do seu dia a dia de uma forma que possa queimar mais calorias, tá? Aí eu tenho uma lista com 6 formas de queimar caloria. Primeira, enquanto você fala ao telefone, faça agachamento. Você vai gastar 100 calorias em 20 minutos. Se você ficar meia hora no mercado, você gasta 100 calorias. Se você cuidar do jardim por 30 minutos, você gasta 200. E assim vai. Passear com o cachorro, 200 calorias em 30. Tirar o pó dos móveis, 150 calorias em 30 minutos. E lavar a roupa, 200 calorias em 30 minutos. Uma pessoa deseja executar essas atividades, porém ajustando, eu já li essa frase antes, no comando da questão, ajustando o tempo para que cada uma gaste igualmente 200 calorias. Então, das 6 atividades que tem aqui, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero que todas elas gastem 200. Lavar a roupa já está gastando 200, tá ok. Passear com o cachorro já está também gastando 200. E cuidar do jardim também. Então tá faltando só ajustar as 3 que faltam. Então vamos lá. Enquanto você fala o telefone, você gasta 100 calorias fazendo agachamento por 20 minutos. Então 20 minutos eu gasto 100 calorias, mas eu quero gastar 200. Então é só dobrar o tempo. É só você fazer mais 20 minutos. Pronto. Eu não preciso de uma fórmula mirabolante. Eu faço na mão. Segundo, meia hora no mercado eu gasto 100 calorias. Eu não quero gastar 100, eu quero gastar 200, o dobro. Então é só ficar no mercado mais meia hora. Agora vamos voltar para a dica número 1. Estimar pelas alternativas. Vocês perceberam que eu já gastei 20 a mais aqui e já gastei 30 a mais aqui, dá 50, né? Só que vai ter mais um pouquinho aqui, olha. Vai ter mais um pouquinho aqui. Que eu não sei quanto. Um pouquinho mais do que 50. Então se é um pouquinho mais do que 50, a letra A já não serve. Certo? Porque é um pouquinho mais do que 50. Tirar o pó já está gastando 150 calorias em 30 minutos. Então eu tenho que fazer só um pouquinho a mais. Eu não vou dobrar igual eu fiz com os outros. Então eu não vou fazer 30 a mais. Se eu fizesse 30 a mais, eu iria de 50, com 30 a mais, eu iria para 80, né? Eu iria para 80. Mas eu sei que eu não vou chegar a fazer tudo isso. Eu vou fazer menos que 80. Se é menos que 80, já não pode ser letra C. Muito menos a letra D e a letra E. Então o gabarito é esse, ó, sem fazer conta. Mas, vamos fazer a conta. Se tirar o pó gasta 150 calorias em 30 minutos, então a cada 10 minutos eu gasto 50 calorias. A cada 10 minutos eu gasto 50. Como eu quero fazer 200, falta 50 aqui. Então está faltando mais 10 minutos. Por isso que eu estou fazendo 20 mais 30 mais 10, 60. Feito. O meu segundo exemplo para esse tipo de conta, fazendo à mão, é ainda melhor. Ó, nos últimos anos,
a corrida de rua cresce no Brasil. Nunca se falou tanto no assunto como hoje. Aí tem um textinho que serve para nada. A parte importante é, um corredor estipulou um plano de treinamento diário, correndo 3 quilômetros, aonde? No primeiro dia. E aumentando 500 quilômetros por dia até ele atingir o máximo de 10 quilômetros. Aí vem a pergunta. A pergunta é o comando, né? Se o atleta, começa aqui, cumprir a recomendação médica e praticar da forma que está escrito aqui em cima, ele vai cumprir o planejamento em quantos dias? É mais uma conta que é de PA. Mas, se você puder fazer na mão, faça. Então, eu vou fazer na mão. No primeiro dia, ele vai correr 3 km. No segundo dia, 3,5. No terceiro dia, 4. E depois, 4,5. E depois, 5. E depois, 5,5. E depois, 6. E depois, 6,5. 7, 7,5. 8, 8,5. 9, 9,5. E 10. E agora, o que eu faço? Só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá feito. Professor, como é que eu sei que uma conta é melhor fazer na mão? É só verificar se a conta na mão não vai ser exaustiva. Se você olhar as alternativas, tá entre 12 e 16. Pô, 12 e 16 faz na mão, cara. O cara vai correr os 16 dias. Tu não vai poder contar 16. Contar é muito mais fácil. Então, 16 é pequeno. Faz na mão. Acabou que deu 15 até a resposta. Deu menos que 16. Se você puder fazer na mão, faça. Tu só tem a ganhar, tá? Ninguém que faz na mão fica em dúvida se tá certo ou tá errado. A pessoa sempre confia que tá certo. Não tem como errar. Tá tudo aqui no quadro, tá vendo? Então, se você puder fazer na mão, faz na mão. É a melhor coisa que você possa fazer, tá? Então, vamos para a próxima dica aqui. Após fazer o cálculo, releia o comando da questão. Por quê? A questão, às vezes, ela coloca umas pegadinhas que você faz a conta correta, encontra o valor correto, mas aquele valor correto ainda não é o que a questão pede. Então, lê de novo o comando para ver se você não deixou alguma coisa para assar. Então, olha para cá. Essa questão aqui, possivelmente, a gente fez em sala de aula, né? Para realizar uma atividade de laboratório, um aluno quer fazer uma maquete da quadra da escola. A quadra ela tem 28 metros por 12 metros e a escala é 1 para 250. O que significa essa escala? Ela significa isso aqui, olha. Se eu tenho a maquete e o objeto real, o que a escala representa? Ela representa o quanto que um valor foi multiplicado para se tornar o outro. Então, se eu tenho uma maquete e eu quero o tamanho real, é só você multiplicar por 250. Agora, se você tem um tamanho real e você quer a maquete, você quer encolher, é só dividir por 250. Tá? É isso que significa a escala 250. Dito isso, vamos fazer a conta. Comprimento. Largura. A questão fala que o comprimento é 28 metros. Isso é exatamente 2.800 centímetros, porque a questão pede em centímetros, tá? A largura são 12 metros. Isso dá exatamente 1.200 centímetros. Agora o que eu vou fazer? Esse é o tamanho real. Eu quero o valor da maquete. Então é só dividir por 250. Aí você vai ter 11,2. E aqui é só você dividir por 250, que você vai ter 4,8. Agora vem a parte da dica. Leia o enunciado de novo. Tem muito aluno que quando faz a conta, ele quer olhar as alternativas e ver se ele marcou, se ele fez certo, meio que emocionado. Aí ele encontra 11,2 e 4,8. Aí ele olha, letra A. Opa, 4,8, 11. Ai, meu Deus do céu, acertei. E marca a letra A. No desespero. Na emoção. E quer ir para a próxima. Vamos ler o comando de novo? Que medidas de comprimento e largura? É nessa ordem, comprimento e largura. Então primeiro é 11,2 e depois 4,8. É letra C a resposta. Eu sei que se você marcar a letra A, o TRI não vai prejudicar tanto a sua nota, porque é próxima.
Mas, irmão, se tu sabe fazer, cara, ganha o ponto. Não se contenta em marcar próximo. Ganha o ponto. Só fazer com calma. Lê de novo que não vai ter errado. A próxima questão a gente também fez em sala de aula, tá? É aquela do ursinho, que é pra conseguir a pontuação e levar o ursinho para casa. A primeira que você faz é ler o comando. Qual é a menor quantia para conseguir o bichinho de pelúcia? Tá pedindo a menor quantia, então a preocupação é dinheiro. Então a massa do biscoito, esquece. Eu preciso de 12 pontos para levar o ursinho. Então eu tenho que verificar qual o biscoito melhor para conseguir 12 pontos de forma mais barata. Para você conseguir 12 pontos usando esse daqui, são 6 pontos cada biscoito, né? Para conseguir 12, você tem que comprar 2 biscoitos desse daqui. Aí isso aqui vai dar 12,80. Entendeu? Para conseguir 12 pontos com esse biscoito, você tem que comprar 3 deles, né? Que é 4 mais 4 mais 4 dá 3. Então 3 vezes esse valor dá 10,80. E para conseguir 12 pontos com esse biscoito, você tem que comprar 6 salgadinhos. Então você vai pagar R$12. Então qual é o mais barato? 10,80. O que o aluno faz? Vai no desespero e marca a letra A, 10,80. Leia de novo o comando. Qual é a menor quantia gasta para levar o bichinho de pelúcia? E como é que se leva o bichinho de pelúcia? 12 pontos mais R$10. Não esquece dos R$10. Então é 10,80 mais R$10, que é 20,80. Então tome muito cuidado para você não fazer a conta correta e mesmo assim errar a questão. Lê de novo o comando. Não tenta marcar na emoção e no desespero não, tá? E essa foi a minha terceira dica. Agora vamos entrar na quarta. Se as alternativas forem expressões, faça teste. Olha aqui. Em fevereiro, o governo da Cidade de México, que tem uma das maiores frotas de automóveis do mundo, fez uma espécie de ação para resolver esse problema. Ofereceu bicicleta à população. A anuidade é de $24 e tem direito a 30 minutos. Dá para ir para lugar nenhum essa porcaria de tempo, mas $24 e você pode andar 30 minutos por dia. Se você quiser estender, você paga $3 por cada hora extra. Aí vem a pergunta: qual é a expressão aonde F é o valor pago com X horas extras? Tá aqui. Perceba que as alternativas não são números, são expressões, né? Então você pode testar. Um aluno que sabe função do primeiro grau, ele sabe que a função ela é do tipo f de x igual a x mais b, aonde o a é o valor fixo e o a é o valor variável e b é o valor fixo. A pessoa ela pode ler o enunciado e já entender o que está pedindo aqui. Por quê? Como a anuidade é $24, você só vai pagar a anuidade uma única vez. Então ela é o valor fixo. Agora, os $3 por hora extra é variável, porque a cada hora extra você paga $3 a mais. Então aqui é $3. Então o gabarito é f de x igual a 3x mais 24. E isso só tem uma letra, que é a letra D. Agora qual é a minha dica? Se as questões tiverem expressões, faz teste. O que é fazer teste? Pensa no valor. Imagina uma pessoa que ela anda 10 horas extras. Quanto que ela paga? Cada hora extra é $3. Então 10 horas extras são $30. Correto? Só que ela tem que pagar a anuidade, que é 24. Então 30 com 24 dá 54. Então uma pessoa que anda 10 horas, ela paga 54. Testa as alternativas e vê qual vai acontecer isso. Letra A, apaga o X e coloca 10. Vai ficar 3 vezes 10, que é 30. Tá errado. A letra B é 24, nem tem X. Nunca que isso aqui vai virar 54. Não é. A letra C é 27, também não é. A letra D tá correta. Apaga o X e coloca 10. 3 vezes 10 é 30, com mais 24, 54. Agora, a letra E é a pior de todas. Porque se você trocar o X por 10, vai ficar 240. Entende? Então, se as questões te oferecerem expressões,
faz teste. Sempre que você fizer teste, você vai ter certeza que vai acertar, tá? Eu vou botar mais uma questão que é para ilustrar essa minha dica. Olha aqui a 8. Uma professora realizou uma atividade com os alunos, então aqui eu tenho figuras aonde eu tenho quantidade de canudo C e quantidade de quadrado Q. Pergunta, qual é a expressão que fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados? Como é que eu faço isso? Eu faço assim, ó. Eu vou fazer teste. A minha figura 1, ela tem quantos quadrados? Ela tem um quadrado só. E ela tem quantos canudos para formar a figura? 4. A minha figura 2, ela tem quantos quadrados? Tem 2 quadrados. E ela tem quantos canudos para formar esses quadrados? Pode contar, tem 7. E a figura 3, ela tem quantos quadrados? Tem 3 quadrados. E ela tem quantos canudos para formar esses quadrados aqui? 10. Então, o que significa fazer teste? É só você usar as figuras que a questão te deu e substituir. Se eu trocar o Q pelo valor aqui, eu tenho que encontrar os canudos correspondentes. Então, por exemplo, a figura 3. Se eu trocar o quadrado por 3, o canudo tem que dar 10. Se não der, está errado a letra. Então, olha para cá, letra A. Se você pegar a letra Q e trocar por 3, vai ficar 4 vezes 3, que é 12. Está errado, porque o correto era dar 10. Então, essa aqui não pode ser. Letra B. Pega o quadrado e troca por 3. Então, olha, 3 vezes 3 é 9, com mais 1 é 10. Opa, deu 10 certinho. Então, a letra D é uma possibilidade. Vamos para a próxima. Quadrado é 3. Pega esse cara, tira quadrado e coloca 3. 4 vezes 3 é 12. 12 menos 1 é 11. Não pode, porque era para dar 10. Agora a próxima. Troca quadrado por 3. Vai ficar 3 mais 3 é 6. Também não pode. E agora a última. Troca quadrado por 3. 4 vezes 3 é 12. Menos 2, 10. Então, tem duas que podem ser resposta. Duas. Ou a resposta é C igual a 3Q mais 1. Ou a resposta é C igual a 4Q menos 2. E como que eu faço agora para verificar qual é a correta? É só você escolher outra figura. Escolhe outra figura. Eu vou pegar agora a figura 2, que ela tem 2 quadrados e 7 canudos. Troca quadrado por 2. Olha aqui. Troca quadrado por 2. Se você trocar quadrado por 2, vai ficar 3 vezes 2, que é 6, com mais 1 é 7. Deu certinho, porque era assim para dar 7. Agora, olha para a segunda. Troca quadrado por 2. 4 vezes 2 é 8. 8 menos 2 é 6. Não pode. Então, a única que pode ser resposta é a letra B. Tá vendo? Se você puder fazer teste, faz. Porque pensar na lógica da expressão dá muito trabalho e te cansa. Então, se você puder testar, testa. E agora, finalmente, vamos chegar para a nossa última dica. Nem tudo no enunciado é importante. Essa dica é importante falar porque a gente fica mal acostumado com a escola. Porque na escola, toda questão, tudo que está no enunciado é importante. E é até comum o professor falar: professor, eu encontrei tanto, tá certo? Ih, não tá não. Você usou esse valor aqui? Ih, eu não usei. Então, tá vendo? Então deu errado, tem que usar. Nem sempre você precisa usar tudo. E eu quero mostrar isso para vocês. Essa questão aqui, ó, se vocês forem ler, olha quanta informação tem. E tem aluno... Ih, desculpem, calma aí. E tem aluno que vai ler a questão e ele lê assim, ó. Ele começa a ler falando: as abelhas domésticas estão desaparecendo sem nenhum motivo. As abelhas desempenham um papel fundamental. Elas são responsáveis pela polinização. Anualmente, os apicultores americanos alugam... número! 2 milhões. 2 milhões. Alugam 2 milhões de colmeia. O sumiço das abelhas já inflacionou.
Um aluguel de uma caixa de colmeia com... Opa! Uma caixa de colmeia tem 50 mil abelhas. Quem é que conta essa merda? Não sei. 50 mil abelhas. O valor era 75 dólares e agora é 150. Aí, vão faltar abelha. Somente as lavouras de amêndoa vão precisar de 1,4 milhões. Aí o aluno circula tudo que é número. Ele não sabe nem qual é a pergunta. Agora vamos ler a pergunta. O aluno deveria ler o comando da questão primeiro. Olha o comando. De acordo com essas informações, ou seja, o texto, o valor a ser gasto pelos agricultores das lavouras de amêndoa com o aluguel de colmeia. Olha que beleza. Se você tivesse lido o primeiro comando, você não ia perder tempo olhando o que está aqui em cima. Porque a questão só está preocupada com as lavouras de amêndoa. Então, esses 2 milhões não me interessam. 50 mil abelhas na caixa não me interessa. Eu estou preocupado com dinheiro. 75 dólares, valor antigo. Eu só estou preocupado com valor novo. Tudo que eu marquei serve para nada. Você só precisa do valor da colmeia e a quantidade. Então é 150 dólares vezes 1,4 milhão. 150 vezes 1,4 milhão. Só multiplicar. Então, essa questão gigantesca, ela se resumiu a uma multiplicação. Vocês estão vendo que tudo que estava em cima é inútil para a conta? Isso é muito comum no Enem. Então não é porque você não usou um número que você está fazendo errado. Às vezes você não precisa usar esse número. E agora, para fechar, eu vou me lembrar da primeira dica que eu dei. Olhem as alternativas. Eu tenho que fazer a conta 150 vezes 1,4. Então, o 150 vezes 1,4 vai fazer o 150 aumentar. Então, não pode ser 4,2 e nem 105 e nem 150, porque eu vou fazer o 150 aumentar. Mas ele não vai dobrar de valor. O dobro de 150 é 300. Ele não vai dobrar, porque eu não estou multiplicando por 2. Entende? Então ele não chega a dobrar. Ele fica um pouco abaixo do dobro. Então também não pode ser 300. A única que sobrou é a letra D, 210. Se você multiplicar 150 por 1,4, vai dar certinho 210. Mas nem precisar fazer a conta. Tá vendo como as dicas funcionam aqui? E agora, nossa última questão. E ela vem acompanhada de uma dica bônus. A dica número 5 que eu dei, ela é: nem tudo que está no enunciado é importante. Nem tudo que está no enunciado é importante. Nem tudo que está no enunciado é importante. Agora olha essa dica. Se uma questão possui um exemplo, esse exemplo é a coisa mais importante da questão. O exemplo. Sabe quando tem uma coisa que é muito complicada e você vai contar para alguém, aí a pessoa tá fazendo aquela cara de paisagem? Sei não, cara. O que você fala? Calma aí, vou te explicar. Eu vou te dar um exemplo. Quando você dá um exemplo, você está tentando explicar aquilo de uma outra forma. Então, se uma questão de prova te der um exemplo, você pode se fixar nele. Ele é a coisa mais importante da prova. E para isso, questão 10. Para quem leu a questão 10, ela já caiu no simulado. Ela é uma questão que ela assusta, ela põe medo. Por quê? Ela é cheia de valores feios e quebrados e gigantescos. E potência. E isso e aquilo, e gigabyte, e megabyte, e adeada. Então, ela é uma questão que ela bota muito medo, porque ela parece ser muito difícil. Porém, ela te dá um exemplo. Ela fala o seguinte: se você comprar um disco que foi informado pelo fabricante como sendo de 80 GB, ele aparecerá para o usuário como tendo 75. Então, tem o fabricante e o usuário. Se o fabricante fala que é 80, o usuário vai encontrar 75. Esse exemplo serve para você fazer assim, ó. Se aparecer o exemplo, tudo que está acima do exemplo fica inútil, porque o exemplo, ele exemplifica tudo que está em cima. Então você pode ignorar tudo que está em cima.
Agora vem a pergunta: um disco rígido vendido como 500 vai chegar para quanto para o usuário? Então o fabricante fala que é 500, para o usuário é X. Só fazer uma regrinha de 3 e você vai encontrar X igual a 468, que é a resposta que está aqui. E a conta que parecia ser muito difícil, ela virou uma continha de regra de 3, tá? Então, o que acontece aqui? Eu consegui passar para vocês 5 dicas que eu considero extremamente importantes. Vamos recapitular. Olhem as alternativas. Às vezes, ela diz o caminho que você tem que seguir na sua conta. Segunda, se você puder fazer na mão uma conta, faz a conta na mão. Às vezes você ganha muito tempo fazendo na mão, é mais rápido fazendo na mão do que uma fórmula. E o mais importante, você não se cansa. Terceira dica: sempre leia o enunciado, o comando da questão depois de encontrar a resposta, para você não cair em pegadinha. Quarta dica: se a questão te der expressões nas alternativas, testa valor, testa. E a quinta e última dica: nem tudo no enunciado é importante. Vai ter coisa que você não vai usar. E a dica bônus: se tiver um exemplo, ele é o mais importante. Você pode ignorar todo o restante. Tá legal? Galera, consegui. Gravei aqui as minhas dicas. Espero que vocês assistam e curtam, né? Isso daqui. Uma pena não ter feito pessoalmente, mas eu fiz questão de gravar isso daqui pra galera que quer tirar uma boa nota no Enem e, o mais importante, ser aprovado, fazer um churrasco e me convidar, que eu tô aqui, tá? Só chamar. Então, beijão, galera. E pra quem eu for ver no aulão, no último aulão do ano de sábado, tamo junto no aulão. E pra quem for ver o vídeo depois do aulão, boa prova e bota fé, vai dar bom. Tchau.